Bom, a gente começa logo. Eu pedi, normalmente a gente começa às 19, eu pedi para começar às 18h30, porque esse assunto é um pouco longo. E eu tenho uma impressão de que eu não vou conseguir, quer dizer, eu não vou conseguir falar sobre ele hoje. Então, eu vou fazer parte hoje, parte quinta-feira. E talvez fosse possível, inclusive, que nem quinta terminaria, porque tem muita coisa sobre orçamento para se falar. Mas eu vou tentar condensar nesses 2 dias. E semana que vem, mesma coisa, porque o terceiro ponto é a parte de investimentos. Então, a gente tem mais pergunta e tem sido o que ultimamente eu tenho feito mais estudo de pesquisa e tudo mais. Então, é possível que, é provável que a parte de investimento também seja aberta em mais de um dia. Então, já vou começando, a galera vai estar chegando, eu vou interrompendo para colocar para dentro da reunião, tá bom? Quem tiver algum comentário, por favor, abre o microfone, porque eu não vou estar olhando para o chat. Então, com base no nosso sumário inicial, existe a disciplina de finanças pessoais, esse semestre, ela vai ficar basicamente restrita a esses 4 pontos. É um atendimento que eu faço, e é um atendimento gratuito. São alguns pontos que eu vejo, são esses 4 aí. A gente já falou sobre endividamento. Então, hoje a gente vai comentar sobre o processo orçamentário. Próximos 2 pontos, poupança e investimento, e fruição e sucessão. É basicamente a conversa que eu tenho quando eu faço algum tipo de atendimento relacionado às finanças pessoais. Esse atendimento tem o nome de Doutor Finanças. Eu vou mostrar no site aqui agora, daqui a pouco, eu espero. De onde surgiu isso, que é a Escola de Educação Previdenciária, que, pelo que eu vi hoje, que eu consultei, parece que as atividades, mesmo virtuais, estão suspensas. Vamos lá, então. Bom, essa apresentação ela está ainda em construção. Eu hoje fiz já uns 40 e poucos slides, que eu nem sei se eu vou conseguir chegar até o final deles, mas o que tem para falar sobre uma apresentação que eu fiz nessa escola de educação previdenciária, onde tem o programa de Doutor Finanças, né? Então, ano passado, no dia 5 de agosto, teve uma apresentação minha, acho que durou umas 2 ou 3 horas. Aí eu peguei parte dessa apresentação e vou falar aqui agora, que é basicamente tentar ensinar as pessoas como fazer o orçamento. Eu já tinha falado aqui antes, a prática orçamentária, o entendimento do processo orçamentário costuma ser um divisor de águas dessa consultoria que eu faço. A grande maioria das pessoas não sabe como praticar o orçamento tecnicamente. Tem algumas aproximações do que vem a ser orçamento, mas efetivamente gerar um documento que a gente possa chamar de fluxo de caixa, que reflita os fluxos financeiro e econômico de uma pessoa para poder tomar decisão, a grande maioria das pessoas não tem conhecimento que permita isso. Então, foi solicitado, não exatamente pela Escola de Educação Previdenciária, mas pelo Ministério Público, que tem lá um programa de atendimento a superendividados. Esses defensores públicos me chamaram para conversar e eu ofereci essa possibilidade de fazer uma apresentação sobre orçamento. E aí surgiu essa apresentação que eu vou fazer hoje para vocês, parte dela. E depois eu vou falar sobre algumas notas que eu tenho, algumas coisas que eu pego na internet, do YouTube, dos livros, etc., e vou apresentar aqui para falar sobre isso. Então, inicialmente, nós temos aí do lado direito o site da Escola de Educação Previdenciária. Ele não é um site simples de falar aqui, digita isso que você vai conseguir chegar lá. Não é. Então, eu, por exemplo, quando quero visitar o site dessa escola, eu vou para o Google e coloco isso que está aqui. Deixa eu acender isso aqui.
Eu digito isso tudo que está aqui, ó, Escola de Educação Previdenciária do Rio Previdência. Rio Previdência é o fundo de pensão dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse fundo tem dinheiro para bancar uma escola física, e aí essa escola oferece educação financeira para a população de maneira gratuita, ou oferecia, né? Hoje em dia está interrompido até pela internet. Então, aqui tem a página, a gente vinha aqui, ó, na programação, clicava aqui e abria uma sequência de coisas que a gente podia fazer como usuário da escola. Tá? E aí, quando eu cliquei aqui hoje, a minha tristeza foi ver isso aqui, a programação completa da Escola de Educação Previdenciária, hoje à tarde, falava de um curso sobre fundos de investimento que era no dia 10 de março. Então, ainda não confirmei isso, mas, infelizmente, o que parece é que a escola está parada, inclusive virtualmente. Essa escola, todos os professores dela são voluntários, que é o meu caso, e aí essa escola ela faz contato com várias pessoas na cidade do Rio de Janeiro, então, pessoas de universidade, pessoas do mercado, pessoas da CVM, pessoas do Ministério Público, a gente ia lá para fazer apresentações gratuitas. Tá? E era o caso do Doutor Finanças. Então, eu bolei essa apresentação, a capa é essa aqui, que está aqui em cima em verde, prática do orçamento, por entender que o orçamento é o elo que falta para a pessoa entrar definitivamente, digamos assim, para executar as suas finanças pessoais de maneira correta. E aí vinha para um sumário que é esse daqui, do lado esquerdo. E aí dentro desse sumário tem essa parte aqui, o item 1 dessa apresentação que eu vou falar para vocês hoje. Então, a partir da próxima, do próximo slide, já é essa apresentação que eu fiz lá. Só que aqui eu devo falar um pouco mais rápido, porque lá eu precisei de 3 horas para explicar algo que, para nós que somos universitários da área de contábeis, administração, são itens de fácil assimilação, entendimento e prática. Mas não é o caso lá na Escola de Educação Previdenciária, onde eu tive que andar bem vagarosamente. Então, processo orçamentário. Esses 3 pontos aqui é o que caracterizam a prática orçamentária como um processo. Então, isso aqui já é uma primeira coisa que a gente precisa entender, porque se eu pensar no orçamento como algo simples, sem complexidade, eu não vou à frente, porque várias coisas que a gente faz podem indicar que nós estamos fazendo, entre aspas, um orçamento. Por exemplo, anotar os gastos. Então, eu anoto meus gastos, faço meu orçamento. Então, na verdade, o processo de anotação, que a gente chama na contabilidade de escrituração, ele precisa ser convertido em algo que a gente chama de demonstração de fluxo de caixa, bem simplesinho. Essa passagem as pessoas não sabem fazer. Então, de um modo geral, o processo orçamentário não é feito. Tem uma parte de estatística que, se der tempo, a gente vai botar o pé, vai molhar o pé nela hoje. Eu pergunto lá se a pessoa faz orçamento, se faz com precariedade ou se não faz. Eu tenho a impressão que as pessoas que dizem que fazem o orçamento não têm noção disso. Então, digamos, se 30%, 40% das pessoas dizem que fazem orçamento, a ideia que eu tenho, com base no que eu sei, que eu atendo, as pessoas não fazem todo esse ciclo que eu vou mostrar aqui, porque é complexo. Então, vamos ver o que eu usei para mostrar, ensinar o que é isso daí. Bom, então o orçamento é um processo, como eu estava falando. Okay? Eu não posso pensar no orçamento como uma coisa simples, como esse caderninho que está aí embaixo. A maioria das pessoas, quando diz para mim que faz um orçamento, que tem uma certa aproximação de uma atividade chamada orçamento, mostra isso daí para mim. Normalmente as pessoas trazem esse caderno para consulta, tem lá contas dentro, né, como a gente está vendo aí, uma conta de energia elétrica, outra de fornecimento de água, se não me engano, um monte de coisa rabiscada, e algumas anotações. Tá?
Então, eu tenho que ter ideia de que é exatamente isso aqui, um processo, e possui 3 fases. A maioria das referências que eu tenho, tecnicamente falando, de orçamento, identifica essas 3 fases no orçamento, que é o planejamento, a execução e o controle. Então, eu preciso ter domínio das 3 fases. E isso é muito raro. Muito raro. Opa. O normal, o que eu vejo nos atendimentos, é que as pessoas apenas fazem o que a gente pode chamar de execução orçamentária, que é registrar o que acontece. Então, por exemplo, hoje de tarde eu fui aqui embaixo no meu prédio e fiz uma impressão lá, eu pedi uma impressão. O meu prédio tem um serviço que faz impressão de arquivos que a gente manda pela internet. Então, eu cheguei aqui na minha carteira e anotei impressão R$ 1, ok? Só que isso daí deveria se juntar com uma sequência de anotações para, de maneira integrada, isso gerar um fluxo de caixa de modo que eu possa demonstrar de onde os recursos vieram para onde os recursos foram. Então, só essa parte aqui de execução não vai fazer isso, só vai te ocupar espaço, seja virtual, seja físico, de anotações, uma sequência de eventos que tem data, tem uma categoria onde você vai enquadrar aquilo e tem um valor. A gente chama isso de anotações. Bom, planejamento refere-se à previsão de renda e de gastos. Outra coisa interessante aqui é que, normalmente, a gente começa a fazer o orçamento e esquece de falar de renda. A gente basicamente só se preocupa com gastos, isso numa fase inicial. De uma pessoa num determinado período, podemos usar médias e tendências. Então, quem está começando a fazer o orçamento pode fazer previsões só com base em média. Então, eu pego, por exemplo, os 6 meses para trás, quanto eu recebi em cada mês de renda, faço a média, e essa média vai ser perfeitamente uma projeção de quanto eu vou ganhar no mês que vem. Tá? E também é interessante, além da média, observar a tendência, porque eu posso ter uma média com valores iniciais muito baixos, valores finais muito altos, onde a média não vai refletir bem isso daí. Então, se eu observar que é um determinado valor que vem crescendo, eu posso levar isso na hora de levar isso em consideração quando eu for fazer essa projeção. Essa parte da execução, que é mais conhecida e praticada, refere-se aos registros dos eventos. Então, onde eu vou fazer as anotações? Precisamos identificar data, categoria e valor. Isso daqui eu peço para a pessoa anotar quando eu estou fazendo o atendimento. Então, eu deixo claro para essa pessoa que, quando algo acontecer, que eu chamo de evento, 3 coisas devem fazer parte de uma linha de registro, que é a data, a categoria e o valor. Tá? E eu vou dar um exemplo daqui a pouco aí no slide. E o controle? Então, nós temos aqui planejamento, execução, e controle é talvez o que menos se saiba a respeito. E, inclusive, a gente tem uma certa percepção, né? Eu posso perguntar para você, você tem controle das suas finanças? Se a pessoa, de uma certa forma, observa as finanças dela, faz alguns tipos de estudo, ela pode, senso comum, dizer que sim, tem controle das finanças. Mas, na verdade, ela tem uma boa percepção das finanças. Controle é algo técnico que, em orçamento, significa você cotejar a sua execução com o que foi planejado. Se eu já muito mal executo, essa parte de controle, pouquíssimas pessoas fazem. Okay? Pouquíssimas pessoas fazem. Então, envolve complexidade e não é muito praticado. Isso é esperado. Indica variação entre planejamento e execução. Então, eu tenho que sempre determinar variações. Se eu estava previsto de receber 10 mil de renda e recebi 8 mil, esses 2 mil de diferença vão ser uma variação que, nesse caso, uma variação de renda para baixo, chama-se de variação desfavorável.
Então, o meu relatório de controle no fim do mês ou do ano, ele vai indicar todas as variações que eu tive no meu orçamento, favoráveis e desfavoráveis, e eu preciso entender causas e consequências. O que causou isso? Por exemplo, se eu tinha a expectativa de receber 10 mil e recebi 8, por que eu recebi 2 a menos? Se eu tinha expectativa de gastar 200 de combustível e gastei 350, 150 a mais, eu tenho que saber por que eu gastei 150 a mais. Então, essa é a razão de eu fazer um controle, de eu checar o que foi planejado com o que foi executado. E também as consequências. Tá? Então, em função de eu receber 2 mil a menos, talvez eu não possa fazer o investimento de R$ 1.000 mensais que eu fazia usualmente. Então, algumas consequências haverá que eu deverei tomar algum tipo de atitude. Por exemplo, uma consequência, eu posso ter essa redução de 2 mil para menos na minha renda, e uma das consequências vai ser que eu não vou poder pagar uma dívida no final do mês, por exemplo. Então, já uma das funções do orçamento é que eu veja com antecedência o que vai acontecer dias, semanas, meses lá na frente. Então, é interessante a gente ter essa ideia do que tem por trás, em termos teóricos, desses 3 itens, que são a base do processo orçamentário. Então, aqui eu fiz uma comparação sobre o que vem a ser essas três fases do orçamento que compõem o processo com outras atividades que não têm a ver com o orçamento. Então, planejamento, execução e controle. O planejamento é o que acontece antes do orçamento. A execução é sempre durante. Né? Então, enquanto o mês está em andamento, enquanto o ano está em andamento, eu estou na execução orçamentária. Lembrando que, para que a gente tenha esse processo, a execução tem que ter sido prevista. Então, como eu falei aqui ainda agora, eu fiz um gasto hoje à tarde de R$ 1 de xerox e impressão que eu fiz lá. Se eu tinha uma dotação no meu orçamento prevendo, digamos, R$ 8 no mês, aí desses R$ 8, eu executei hoje. Então, isso tem um certo sentido, que é o correto do processo orçamentário. Se eu, por exemplo, não tinha previsto e gastei assim mesmo, então isso é uma execução sem o planejamento, que já indica uma coisa ruim, que é a ocorrência de um gasto ou de uma renda sem que eu tivesse noção que ele iria acontecer. E o controle sempre ocorre depois. Então, para eu fazer o controle hoje, eu só posso fazer de março, que já acabou, ou de fevereiro. Tá? Então, o planejamento é passado, a execução é presente, controle é futuro. Comparando lá com os poderes, né, o planejamento é o legislativo que elabora o orçamento, né, da União, dos estados e dos municípios. A execução fica a cargo do executivo, presidência da República, ministérios, secretarias estaduais e municipais. E o controle é o judiciário, quem julga as contas para saber se o executivo andou em cima da linha que o legislativo apontou. Tem uma outra comparação que eu vou falar aqui agora, esse slide aí não faz parte do slide original, já vou comentar. Que tem a ver aqui com essas comparações. Então, com base em uma execução, partindo daí, seguiremos em direção à prática completa. Então, o exemplo que eu dou e o que eu peço nas consultorias é que a pessoa me mande um relatório do que ela tem executado para que dali eu faça o planejamento. Tá? Quando a pessoa entra nesse esquema, quer dizer, ela consegue fazer projeções com base na execução dessa pessoa, a gente tem condições de juntar o planejamento, a execução que já existe, para fazer o controle. Então, como eu peço 3 meses de observação, considerando que dê tudo certo, por exemplo, conheci a pessoa hoje, ela começa essa consultoria comigo hoje, em abril. Então, nós vamos ter, pelo menos, abril, maio e junho, para ela passar para mim informação sobre ela. Em junho ou julho, eu vou pegar esses 3 meses, vou fundir num mês que eu chamo de típico, eu pego esse mês típico e faço uma projeção. Então, no 4º ou 5º mês, a partir de agora, essa pessoa vai começar a praticar o processo orçamentário, se der tudo certo.
Então, repara, são mais ou menos 6 meses, aproximadamente, entre a pessoa sair do zero até o primeiro orçamento executado com base em planejamento. Isso envolve muita conversa, muita orientação. E aí, hoje, vendo minhas notas, eu vi uma outra comparação aí de planejamento, execução e controle, que eu achei interessante. Ó. O planejamento é o que está na cabeça do autor, quando ele faz uma peça, um filme, etc. A execução é o que o ator, com base no script, atua em cena. Então, o ator se tem que rir, ou chorar, ou ser agressivo, ou usar um determinado traje, etc. Ele só vai atuar em cima do que o autor disser para ele. E o controle tem a ver com o crítico. Eu coloquei aqui o crítico lá do Ratatouille, quem já viu esse filme, né? No caso aí do crítico de arte, ele vai simplesmente fazer as comparações dele, mas uma das maneiras dele criticar é ele pegar, por exemplo, uma peça de teatro que seja cômica e fazer o link com alguns itens que ele ou uma corrente de pessoas entendam que é uma peça, uma boa peça de comédia. Entendeu? Então, ele vai poder dizer se a peça é boa ou ruim de acordo com esses parâmetros. Ou talvez o parâmetro seja ele próprio. Né? Gostei e não gostei. Então, normalmente, é bom que o crítico diga o porquê que ele gostou ou não gostou. Como eu disse aqui, ó, atrás. Eu preciso saber causas e consequências. Por que eu gostei ou não gostei? Tá? Então, uma outra comparação para colocar aqui, que esse slide aqui ele já é um pouco antigo, eu vou ver se eu refaço ele. Tá? Autor, ator e crítico. Bom, então aqui começa efetivamente lá uma aula sobre orçamento. Então, isso daqui é o que eu ensino nas consultorias. Então, de novo, eu falo com a pessoa sobre os 3 itens de cada registro. Então, a partir daquele momento, essa pessoa é orientada a ter um papel ou usar o bloco de notas do celular para registrar tudo o que vai ocorrer. Com esses 3 itens, a pessoa tem que dizer quando ocorreu, o que foi feito, né, a categoria e o valor dessa ocorrência. Então, um exemplo, no dia 22 de março, essa data está aqui, não é à toa, é o aniversário da Escola de Educação Previdenciária, parece que fez 10 ou 11 anos agora, em março do mês passado. Né? Então, digamos que no dia 23 de março, eu almocei e gastei R$18. Então, isso é o que eu vou anotar. Dia 23 de março, almoço, R$18. Eu dou esse exemplo para a pessoa. Tá? Então, esse 22 de março, almoço, está aqui, ó. 22 de março, R$18. Eu coloquei em azul uma sequência entre o dia 20 de março, tá aqui, e o dia 31 de março, com 12 itens de uma determinada anotação que alguém possa ter feito. Então, digamos que no dia 20 de março a pessoa veio falar comigo, eu pedi para ela começar a fazer, e ela passou do dia 20 ao dia 31 de março fazendo anotações, e essas são as anotações que essa pessoa pode ter feito. E aí, a nossa missão aqui vai ser transformar essas anotações num fluxo de caixa. Lembrando que é isso que as pessoas não conseguem fazer. É possível até que dentro aí da sala de aula, algumas pessoas não saibam como fazer isso no seu fluxo de caixa pessoal. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos de itens para a gente transformar no fluxo de caixa. Então, são 12 registros entre dia 10, dia 20 e dia 31. Um exemplo que cobre apenas os últimos dias do mês. Então, isso também acontece muito nos atendimentos. Então, às vezes, eu atendo a pessoa bem no transcurso do mês e eu normalmente oriento para que aquele mês ele não conte para gerar o mês típico. Então, esses 12 dias aí seriam basicamente para a pessoa treinar e começar a partir de abril. Tá? Então, essa pessoa que foi na visita do Dr. Finanças em março, ela vai passar abril, maio e junho fazendo anotações.
Então, possivelmente, em julho, ela vai propor um orçamento para fazer em agosto. Após essa sequência, que está em azul, precisamos reunir os gastos de mesma categoria, para identificar onde gastamos o dinheiro ou de onde ele veio. Vejamos um relatório chamado fluxo de caixa. Então, daí eu vou montar um fluxo de caixa. Lembrando que, olha só, eu tenho lanche, por exemplo, aqui no dia 20, e tenho lanche no dia 26. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar eventos de mesma categoria e somar. É o que na contabilidade a gente chama de acumular os valores dentro de um razão, que é aquela conta T. Então, esses 12 dias, eles se transformam nesse fluxo de caixa aqui, ó. Repara que o lanche aqui está como R$11, que é a soma desse 3 com esse 8 aqui. Esse passo daqui das anotações, que é uma coisa que a maioria faz. Para esse passo aqui, que é um fluxo de caixa, as pessoas não fazem. Por N razões, que eu também desconheço. Eu ainda não investiguei por que não faz, mas eu suponho que seja simplesmente falta de conhecimento e falta de prática, de alguma tutoria, de alguém ensinando o beabá. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó, de novo, almoço tem um gasto aqui no dia 23 e aqui no dia 31. Então, almoço aqui, a gente sabe que a pessoa gastou R$83, que é a soma lá de alguns itens. Então, esse fluxo de caixa, né, indica que a pessoa gastou R$317 entre o dia 20 e 31. Poucos fazem esse procedimento. Tá? Então, isso é bem notório. É bem notório. Eu acho que, por isso que eu propus para o Ministério Público, quando eles pediram para eu fazer uma apresentação, eu propus ensinar a fazer o orçamento. Que fazendo o orçamento, a pessoa tem como, pelo menos, perceber onde atuar. O que eu vou ter que reduzir e de quanto. Então, eu preciso saber fazer o orçamento. Esse fluxo de caixa é o objetivo da fase da execução. Então, quando a gente está fazendo a execução, eu preciso gerar uma informação que é esse fluxo de caixa aí. Serve para identificarmos origem e aplicações de recursos no período. Nesse caso aqui, não teve origem. Fiz isso intencionalmente, né? No final do mês, a pessoa não teve a entrada da renda, só teve a saída. Cada meio por onde transite dinheiro precisa de um fluxo de caixa. Isso também é importante. Eu preciso lembrar que normalmente são 4 itens, são 4 meios por onde o dinheiro flui. Então, tem o caixa da pessoa, que é o dinheiro que fica na carteira. Tem a conta corrente, que é o que geralmente tem mais movimentação. Tem a conta poupança ou conta de investimentos, por onde fluem recursos também. E tem o cartão de crédito. Então, o grande lance é a pessoa treinar num desses meios, pode ser no caixa, como eu estou fazendo aí, e depois abrir o mesmo procedimento para 4 canais diferentes e depois juntar os 4 para fazer o fluxo do mês, que é o que eu vou demonstrar. Então, segue uma simulação de uma movimentação em 4 meios. Então, repara, aqui a gente deu um primeiro passo simples, pegando a carteira da pessoa, que é o caixa, e transformando num fluxo de caixa simples, porque ele só pega 1/3 do mês, tá? Para ele aprender como faz. E aí, lembrando para a pessoa que provavelmente ela vai ter outras 3 maneiras de gastar dinheiro e de receber dinheiro. Esses gritos são do meu bebê. Segue uma simulação de uma movimentação em 4 meios. Então, aqui já começa a ficar muito complexo. Tá? Pode não parecer, mas é muito complexo. Eu até botei aqui um lembrete que isso aqui dá muito trabalho. Tá? E é aqui que a firma quebra. Aqui que as pessoas não conseguem. Essa primeira parte aqui até consegue, mas quando você tem que integrar, você precisa integrar os 4 itens, né? Aí começa a ficar muito complexo, porque aumenta muito a possibilidade de erro. Então, vamos elaborar um fluxo de caixa para cada meio e, em seguida, um fluxo unificado do mês de setembro. Então, esse é o exercício que eu fiz com eles.
tá? Aqui estão todas as movimentações dessa pessoa, que é uma simulação, durante um mês. Então, eu pego desde o início do mês até o final, tá? E de 4 meios diferentes, e pintei aí de azul e preto para a gente separar o que é cada um dos meios diferentes. E aí eu usei o mês de setembro, que é o mês do meu aniversário, o mês mais bacana que existe, né? Aí eu fiz uma simulação para o mês de setembro dessa pessoa através do caixa, da conta corrente, da conta poupança e do cartão de crédito. Então, vamos ver como é que fica cada um desses fluxos individualmente. Então, eu apaguei os outros fluxos e acendi só, nesse caso aqui, o do caixa. Então, lembrando aqui, ó, eu tenho esse do caixa, que é só sobre ele que eu vou falar. Então, isso é importante, porque quando eu vejo todo o panorama do mês, fica muito complexo. Tá? Então, tudo no orçamento tem que subir de complexidade aos poucos. Tá? Então, eu vou só separar a parte do caixa para poder falar sobre ela isoladamente. Então, o caixa dessa pessoa teve esse fluxo aqui, ó. Ela recebeu R$ 100, que está onde, meu Deus? Aqui no dia 5. Aliás, isso aqui é uma outra coisa que causa confusão. A pessoa foi no caixa eletrônico e sacou R$ 100. Então, o dinheiro saiu da conta corrente, que isso vai aparecer aqui na conta corrente, ó. Aqui o dinheiro saindo da conta corrente no dia 5. E ele entra aqui no caixa no dia 5. Então, quando a pessoa pega só o extrato e vê uma saída de 100 e não consegue lembrar para onde foi, aí começa a complicar, porque você vai ter um indício de que gastou dinheiro de R$ 100, mas não sabe onde. E, na verdade, você não gastou. Você transferiu o recurso do caixa para da conta corrente para o caixa. E aí eu preciso fazer isso como transferência. E aí eu preciso entender que sempre que aparecer a palavra transferência, não é uma categoria de gasto. Ok? Isso é muito simples, mas as pessoas não entendem isso. E aí acabam ou considerando isso que entrou aqui como receita, né? Ou isso que saiu da conta corrente como gasto. E aí começa a ter muito problema. Você começa a não conseguir, você começa a não poder encaixar direito o que a pessoa ganha com o que a pessoa gasta. Vai ficar incoerente. Então, de novo, esse fluxo de caixa recebeu 100 e gastou 93. Então, isso aconteceu na carteira dessa pessoa durante o mês de setembro. Tá? Na carteira entraram R$ 100 e saíram 93, nessas 3 categorias aqui. Tá? Lembrando aqui, ó, dia 6 de setembro, dia 18 de setembro, houve 2 lanches. Tá? Ainda teve mais um lanche aqui, ó, no dia 22 de setembro, que é o dia do contador. Então, somou, o valor do lanche somou R$ 25. Então, essa soma de valores de eventos na mesma categoria, as pessoas não sabem fazer. Para quem estuda contábeis, isso é muito básico, mas não é básico para a maioria das pessoas. Então, esse é o fluxo de caixa do caixa, esse é o fluxo de caixa da conta corrente, ok? Então, o que aconteceu com essa pessoa? Ela teve um ingresso de 5 mil de salário, porém, como ela fez transferências, é como se ela tivesse tido um encaixe de apenas R$ 4.600, e não de 5 mil. Ok? Ah, perdão, ainda tem aqui o pagamento do cartão de crédito. Então, de novo, a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Valores que têm a mesma categoria, eu tenho que somar. Ok? Estou achando que essa pessoa gastou muito com lanche, R$ 1.800. Não estou vendo aqui se teve algum erro, eu não sei.
Tá vendo? Ó, não teve lanche. É que a comida tá cara. Pois é, tá caro sim, mas teve algum erro aqui, alguma categoria que não é lanche, é 1.800. Eu fui comprar queijo parmesão hoje no supermercado. Aluguel que é 1.800. Pois é, e o que que você... aí tem o 900, então isso aí tem que ser auditado. Mas, professor, você estava falando que você foi comprar o lanche. Não, fui comprar o queijo parmesão, tá custando R$ 200 o quilo. Pois é, então é mole gastar 1.800, né? Aí vai Mas mole. é, teve um errozinho aqui que não deveria ter, né? Mas eu vou dar fazer uma auditoriazinha aqui. Mas pode ser o aluguel também, que foi falado, né? E cadê? 1.800 aqui, ó. Então eu vou ver. Provavelmente é só uma arrumação aqui dentro, né? Mas o valor do gasto deve ter sido 4.900. Mas isso aqui foi feita. A intenção é pegar os valores que se repetem na mesma categoria e somar. Então, repara, eu preciso falar várias vezes, porque é realmente aí que as pessoas param. Como a gente é da área financeira, contábeis, administração, economia, etc., isso aqui é muito simples de fazer, muito simples, mas para quem não tem essa prática com a contabilidade, não consegue entender essas transferências aqui, por exemplo. Né? Então, esse é um exercício que a pessoa pode fazer, às vezes até durante a consultoria, algumas pessoas pedem esse slide, eu mando para a pessoa praticar. Na conta poupança, houve uma transferência de 100 da conta corrente, então, no dia 10, cadê dia 10? Aqui, ó, no extrato bancário, ó, aqui já nem tem o valor. Isso aqui precisa de uma revisão geral. Aqui teve essa transferência da poupança, que foi de R$ 100, ela sai lá da conta corrente e entra aqui na poupança. Então, houve, na verdade, 2 encaixes, né, na poupança. O dinheiro veio da conta corrente para a poupança, então entrou aqui, e também teve um rendimento de R$ 6. Tinha um dinheiro qualquer lá na poupança, que gerou um rendimento de 6. Então, aqui eu só tive origem de recurso, né, na poupança. Então, o saldo da poupança vai passar de um saldo tal para 106 maior. E o cartão de crédito, né? E aqui, no cartão de crédito também, quando a pessoa entende toda essa sistemática que eu falei aqui, o cartão de crédito já passa a ser um problema um pouco mais complexo, porque você tem o pagamento do cartão de crédito no momento, tá? Eu sugiro que a pessoa faça dessa maneira. Primeiro, registre o que eu chamo de financeiro, quer dizer, eu quitei a dívida do cartão de crédito, ou seja, não tenho mais essa obrigação de pagar, e num segundo momento, eu faço o ajuste dentro da contabilidade. Eu transformo esses R$ 200 que eu paguei em categorias de gasto. E aí, depois, eu vou somar esse almoço dos 120 com os outros almoços que eu tive no caixa e na conta corrente. Tá? Então, o uso do cartão de crédito, ele sempre tem que ser feito em 2 momentos. Na verdade, 3, né? O momento do gasto, que para fins de fluxo de caixa não impactam coisa alguma. Um segundo momento, onde eu quito a fatura. E uma das coisas que a gente não deve fazer, e talvez seja até aceitável que se faça de início, é considerar cartão de crédito como categoria. Então, eu gasto R$ 800 com cartão de crédito. Isso, num primeiro momento, para a aprendizagem, é aceitável. Num segundo momento, eu tenho que dizer o que esses R$ 800, abrindo aquele valor, onde eu vou enquadrar esses R$ 800, em que categorias. Então, eu preciso de fazer esse ajuste na minha contabilidade. Num primeiro momento, eu simplesmente vou colocar lá, que é como eu faço na minha contabilidade, eu coloco pagamento de cartão de crédito. 1.000, 2.000. Num segundo momento, tem uns papéis que ficam aqui atrás, ó, eu vou lá e anoto dos papéis que eu tenho, aí digo, esses R$ 1.000 referem-se a isso, isso, isso e aquilo. Aí eu vou lá no razão, ou no meu balancete, tiro os R$ 2.000 de pagamento e coloco 2.000 de categorias diferentes. Então, a cada pagamento de cartão de crédito, a gente precisa registrar no fluxo de caixa o desembolso. Então, isso aqui é a primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? Que eu paguei. E depois substituir.
Nesse caso aqui, simples, eu vou substituir uma linha que eu anotei lá de pagamento de cartão de crédito 200 para almoço e vestuário 200, 120 e 80. Ou seja, eu tenho que tirar o 200 e colocar 120 e 80 nessas duas categorias. Ao mesmo tempo, o que já tinha um almoço lá, digamos, de 500, que vai receber esse valor de 120, vai virar 620. Tá? Então, repara que isso é complexo. Isso aqui é um certo exercício para a pessoa praticar esse processo todo. Isso porque o cartão de crédito não é uma categoria. Eu não posso operar um orçamento com eficácia dizendo assim, gastei 1.000 com cartão de crédito, tem que gastar menos. Na verdade, o cartão de crédito é só um meio. Lembra, são 4 meios. O caixa, a conta corrente, a conta poupança e o cartão de crédito. Isso tudo tem que estar integrado dentro do orçamento. No final, como eu vou mostrar, eu tenho que ter um fluxo de caixa que integre esses 4 fluxos. E isso é complexo. Então, nós temos esse fluxo integrado, eu coloquei em 4 cores diferentes, o azul para o caixa, o verde para o conta corrente, com um lanche lá de 1.800, vou ter que rever isso aqui. O amarelo com a poupança, e essa cor aqui que eu não sei, acho que é coral, sei lá, o cartão de crédito. Então, repara, eu tenho que anular as transferências, eu tenho que juntar tudo e tirar tudo que é transferência. O que sobra é o fluxo de caixa do indivíduo. Tá? Então, essa pessoa, considerando todos esses 4 itens aqui, ó, ela teve esse fluxo aqui no mês. Tá? E uma coisa que começa a ressaltar a importância de saber alguma coisa da teoria contábil, né? O total das origens, então, essa pessoa teve origem de recurso na monta de R$ 5.006, e eu tenho que identificar R$ 5.006 de aplicação de recurso. Então, veio daqui, esse cara ganhou 5.000 de salário e teve R$ 6 de rendimento de poupança, e ele gastou nisso daqui. Gastou, ó, o lanche aqui, 25, então já anula esses 1.800 aqui, ó. Então, essa pessoa gastou 25 com lanche, 60 com pedágio, 8 em doações, 1.800 com aluguel, compras, parará, parará, parará. E aí, a gente, por exemplo, depois que a pessoa faz um documento desse, não tem como fazer isso que eu vou falar agora sem isso, ela começa a perceber algo que é danoso para as finanças dela, que é isso aqui, ó, um déficit de 187. Isso é danoso, mas nesse caso aí talvez não fosse, porque, se não me engano, ele tinha saldo anterior. Mas isso daqui é o princípio do fim. É a gênese do Apocalipse. Né? A pessoa gastar 5.193 mais do que ganha, 5.006. Então, essa diferença de 187, neste caso, para fins de exercício, precisa ser exercitado no sentido de ser diminuído neste valor. Pergunta que eu faço para a pessoa: você tem condições de gastar algo como um pouco menos de R$ 200 no mês que vem? Para poder, digamos, eu não gosto de falar equilibrar, para poder equacionar melhor, ou seja, não gerar déficit. Então, eu só vou poder intervir na vida da pessoa depois que ela me trouxer isso. É como um médico que está atendendo um paciente que está com um problema no osso. Ele só vai poder interferir no paciente depois que ele trouxer o raio-x. Só vai poder ver o sangue da pessoa depois que trouxer o hemograma, e por aí, daí por diante. Então, esta peça contábil aqui, a gente precisa ensinar para as pessoas, porque eles não sabem fazer. Tá? Isso aqui é motivo de consultoria que a gente pode prestar para as pessoas. A propósito, a classe contábil tem um programa de voluntariado onde a gente presta serviço voluntário na sociedade. Uma das lacunas lá é da área de educação financeira. Então,
a galera, tanto profissionais como estudantes, podem participar desse programa de voluntariado como eu faço. Então, eu ensino a fazer isso daí, em palestras, em consultorias, em um monte de maneiras diferentes. Então, vamos ver o que aconteceu com essa pessoa. Professor, posso fazer uma Pois pergunta não. rapidinho? Desculpa interromper. Voltando nesse fluxozinho final, se a pessoa tem que pagar impostos, imposto do carro, alguma coisa assim, onde que ela vai entrar? Onde que esse tributo vai entrar? Tá. Se eu tivesse pago o IPVA do carro, por exemplo, uma das categorias aqui, ó, seria IPVA. Okay? E provavelmente ela apareceria aqui na conta corrente, considerando que eu vou pagar esse IPVA pelo home banking, né? Uhum. Então, lá no extrato vai aparecer pagamento do IPVA. Inclusive, uma das minhas anotações que eu vou falar lá na frente, né, que um dos que eu consultei para fazer essa aula, fala lá, quer dizer, você tem que saber fazer a sua conciliação bancária. Normalmente, os estagiários de contábeis, a primeira atividade que faz quando chega na empresa é a conciliação bancária, é explicar para o gestor o que aconteceu na conta corrente naquele mês. Então, o IPVA, o IPTU, até o próprio imposto de renda, né, ele vai aparecer como uma das categorias aqui. Bom, então vamos lá. Eu peguei essa demonstração aqui, reduzi o tamanho, coloquei ela aqui do lado. Tá? Então, nesse exemplo, é um gasto de 187 além do que o indivíduo ganha. Então, o déficit mensal começa a ser o primeiro problema que vai se transformar num grande problema da pessoa. Então, tem um sangramento, digamos ali, de dinheiro que a pessoa precisa identificar, ela precisa saber quanto é. Aí, aqui, no caso, está lá identificado sempre. Então, a pessoa tem uma ideia de que ela tem quase R$200 por mês de gasto que ela faz, que ela não é suprida de renda, que se isso for uma coisa recorrente, isso vai virar a tal bola de neve. Ok? Tanto que uma das indicações para a gestão das finanças pessoais é ter superávites consecutivos. Então, o que a gente precisa fazer com as nossas finanças no dia a dia? É que dentro do mês a gente precisa ser superavitário. O primeiro passo nosso é ser superavitário. Né? Primeiro tem que gastar menos do que ganha, né? Aí tem uma regulaçãozinha, que é um dos slides lá na frente. Né? Eu tenho que pegar a minha torneirinha, ou o meu regulador de gastos, ou de estilo de vida, e fazer com que meu estilo de vida fique dentro da minha renda, ou seja, eu não posso ter déficit. Uma vez ou outra, um trimestre ou outro, ok, tá? Mas não pode ser uma coisa recorrente. E aqui tem a possibilidade de a gente começar um bate-papo, né? Isso aqui, obviamente, está evoluindo, né? Isso um dia pode virar o seguinte, a missão para vocês aí, para a turma, a gente podia fazer. Que decisões você tomaria para igualar as saídas às entradas? A propósito, eu já tive pessoas que eu atendi que emprestaram o fluxo delas para trazer para a sala de aula para a gente opinar. Obviamente, não fiz essa identificação. Na verdade, já houve um casal que veio, que foi em pessoa, lá na sala de aula, olho no olho com os alunos, para a gente perguntar o que quisesse, né, para falar por que chegou numa situação tal. A pessoa falou, inclusive, que chegou a ter 30 cartões de crédito. 30 cartões de crédito. Entendeu? Então, é bem interessante a gente ver uma pessoa fazer esse tipo de comentário. E aí, a gente poderia treinar isso, né? Que estratégia? Porque pensa aí, por exemplo, o que você sugeriria para essa pessoa, né? Ela tem esse perfil aqui de gastos, o que você recomendaria a essa pessoa para ela gerar esse déficit? Então, isso vai de pessoa para pessoa. Isso seria gerenciar as finanças, onde o controle orçamentário é importante. Então, lembra lá na frente, digo lá atrás, quando a gente falou a definição de controle? Então, nesse caso, se a pessoa tem uma previsão e gastou acima da previsão, tem lá um motivo. Por exemplo, estou inventando aqui,
essa pessoa gastou 187 a mais porque precisou gastar mais de gasolina para ir ao hospital ou para fazer uma viagem de urgência, alguma coisa assim, entendeu? Então, os motivos porque ocorrem variações desfavoráveis, eles são importantes de se conhecer. Então, atentar para cada meio terá seus registros e seu fluxo. Então, voltando aqui, é isso aqui, ó. Cada meio vai ter registros e vai ter fluxo, como eu fiz aqui, ó. Cada um tem um fluxo diferente. Haverá um fluxo integrado que reunirá todos os fluxos, esse daqui. Então, esse fluxo não é fácil, porque eu olho assim e falo, pô, isso é mole de montar. Não é mole, porque o passo anterior disso daqui são esses 4. E a gente viu que montar cada um desses 4 já foi complexo. Então, repara, é um passo atrás do outro que não pode dar errado. As transferências de um meio para o outro não são gastos. Então, as pessoas, às vezes, não sabem fazer isso. E não sabem identificar transferência. Então, vê lá que saíram 100 reais da conta. Ah, eu não lembro disso aqui, mas deve ter sido almoço, deve ter sido isso ou deve ter sido aquilo. Neste exemplo mais simples, não consideramos os saldos anteriores e finais. Então, como eu estava dizendo, o simples fato de eu ter esse déficit de 187, se a pessoa tivesse um saldo anterior de 200, acabou o problema. Ela tinha um saldo sobrando de 200 antes de começar o mês e ela pôde entrar até um valor menor do que o de 200. No final do mês de setembro, não houve problema. Então, após entender a execução, lembrando que isso aqui é só execução, seguimos para o planejamento. Então, repara, a pessoa fez essa rotina aqui 3 meses. Olha como isso é complexo. 3 meses. Então, eu junto esses 3 meses no mês típico, tá? E monto isso daqui, ó. Por exemplo, esse foi o setembro da pessoa, é o que está refletindo aqui, ó. Tá? Ela fez setembro, terá feito outubro e terá feito novembro. Cada uma dessas categorias tem uma média aqui. Então, eu tenho condições no final de novembro, nessa simulação, de fazer uma previsão para dezembro com base nas médias do trimestre anterior. Então, com base no que essa pessoa trouxe para mim, eu pude montar uma previsão para dezembro. Ó. Olha aqui, dezembro. Esse cara vai ganhar mais ou menos R$ 5.040 e vai gastar mais ou menos R$ 5.010. Ah, mas a média pode ter um valor errado. Ok. Tá? No início, a média pode ser usada. Depois, a gente usa outras técnicas para fazer previsões. Como, por exemplo, consultar contratos. Então, essa pessoa é, em média, superavitária, ó. Em média, tá? Então, eu estou vendo aqui que ela ganha 5.040 e gasta 5.010. Esta pessoa tem um perfil de sobrar aproximadamente para ela R$ 30 por mês. Embora, no primeiro mês, ela tenha tido esse déficit de 187 aqui, que já está refletido aqui nesse primeiro mês. Ok? Então, repara, quando a gente afasta de um mês para um trimestre, olha quanta informação auxiliar a gente tem. Então, você imagina você observar um ano inteiro. Imagina observar 5 anos para trás dessa pessoa. A quantidade de informação que a gente pode ter. Claro que se tiver codificado dentro do que essas demonstrações têm a condição de oferecer para a gente. Então, com base nessa média, a gente faz a previsão de dezembro. Olha aqui dezembro sendo previsto. Ó. Eu peguei esse slide aqui, trouxe ele para cá, reduzido, e abri só essa coluna de dezembro aqui. Então, essa pessoa é na média superavitária. No fim de novembro, podemos projetar o mês de dezembro. Então, a gente está aqui em novembro, a gente já pega o que tem para trás e já pode arriscar uma média de dezembro. No planejamento, não pretendemos ser exatos. Então, uma das coisas que a gente talvez possa
ter de problema no orçamento. O orçamento não tem o objetivo de cravar. O orçamento é uma projeção aproximada do que vai acontecer. E, na medida em que ele for acontecendo, execução orçamentária, você vai tomando ações corretivas, o controle. E, caramba, gastei mais em gasolina, então eu preciso gastar menos em lanche, ou o contrário. Então, segue uma possibilidade de projeção para dezembro. Repare que há um superávit de R$26. Então, essa pessoa que teve esse déficit de 187 aqui, quando eu juntei os 3 meses, esses 3 meses interagindo deram um superávit de 26. Repara que estamos no final de novembro, dezembro ainda vai acontecer. Tá? Então, ele vai receber 5.033 de salário? Não sei. Quando o salário entrar, eu vou comparar e a diferença eu jogo para variação. Então, vamos lá. Isso aqui é a projeção de dezembro. Aí aqui, se não me engano, já vai ser o dezembro real. Repara que essa previsão que está aqui, ela veio aqui diminuído, tá? Aqui está a previsão. E aqui está o real de dezembro. Então, esse caso mostra o mês de dezembro, dia após dia, o que terá acontecido. Então, houve aqui todo aquele processo de escrituração que não aparece, e ele já foi processado, os 4 fluxos se fundiram num fluxo só e está aí. Então, galera, isso aqui não é simples. Lembra que eu tenho 4 fluxos para trás, né, para fundir os 4 fluxos nesse daqui. Então, vê que a previsão de gasto para dezembro, 5.013, olha aqui a previsão de gasto para dezembro, 5.013, é maior que a média dos 3 meses, 5.010. E aí entra uma particularidade contábil, né? Nós temos uma regra chamada de conservadorismo. Então, se eu tiver que fazer uma projeção e tiver que escolher entre um valor um pouco maior ou um pouco menor, por conservadorismo para os gastos, eu escolho um valor um pouco maior. Então, eu arredondei todos os gastos para mais e, somando tudo, deu 5.013. Tá? Então, isso vai acontecer por causa do conservadorismo. Considerando a previsão para dezembro, vejamos como os números desse mês ocorreram. Então, está aqui a previsão. Vamos ver como é que as coisas vieram. Com base na previsão de dezembro e na execução desse mês, procedemos ao controle. Então, repara, fazer o controle orçamentário é mega complexo para quem está iniciando. Tá? Então, primeiro ele tem que gerar uma previsão boa, com base na média, depois manter a escrituração para poder fazer a comparação e depois fazer essa comparação que a gente vai ver aí. Com base na previsão e na execução, procederemos ao controle para concluir o processo orçamentário. Então, o processo tem previsão, execução e controle. Cada categoria terá seus valores previstos e reais comparados para determinar as variações que podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Então, repara, no final de novembro, nós fizemos um planejamento e era isso aqui que a gente tinha. No mês de dezembro, é o mês da execução. Então, em dezembro, eu vou tentar executar o que eu planejei em novembro. É como se o executivo de serviço público executasse o que o legislativo legislou, porque todo orçamento público é uma lei. Então, lá em dezembro, lá em janeiro, no futuro, eu vou olhar para dezembro para ver se o plano que eu fiz aconteceu de acordo com o que eu gastei e recebi. Tá? Então, indo lá para o futuro, isso é uma coisa complexa também, porque eu estou falando de 3 meses diferentes, caminhando no tempo aqui, e se eu não fizer essa separação na minha cabeça, fica mais complexo ainda. Né?
Então, eu tenho que entender que estamos em fevereiro, digamos assim, perdão, estamos em janeiro, falando de dezembro. Tá? Então, hoje, sendo janeiro, eu posso fazer um controle, olhando para dezembro, comparando dezembro, plano e execução. Então, nesse caso aqui, ó, o cara ganhou R$ 9,00 a mais e gastou R$ 349,00 a menos. Ele teve duas variações favoráveis, uma nas origens e outra nas aplicações. Ele não só ganhou mais, como gastou menos. Então, ele teve um superávit com certeza. Atenção aos 4 períodos, o processo e hoje. Quer dizer, esse hoje aqui é a data de hoje mesmo, né? A gente está aqui hoje falando sobre isso, fazendo referência a algo que envolvia 3 meses em algum momento do tempo, novembro, dezembro e janeiro. Então, essa abstração, ela não é muito simples para quem está começando. Na fase de controle, identificamos as diferenças, precisamos entender as suas causas. Neste contexto, seguimos durante o mês com ações no sentido de manter os valores projetados. Então, uma das técnicas em se executar o orçamento é, na medida em que eu me distancio do que está previsto, eu tomo ações corretivas para voltar ao plano. Então, se o plano, por exemplo, era poupar R$ 1.000, na medida em que eu tiver variações desfavoráveis, eu não vou atingir os R$ 1.000 para poupar. Eu vou poupar menos, vou poupar 900, 700, 500. Agora, se eu tomar medidas corretivas, por exemplo, nesse caso, se eu gastei muito numa determinada categoria, se eu gastar menos em outra, de modo que eu feche o mês certinho, eu vou privilegiar manter os 1.000 de sobra para poder poupar. Neste exemplo, digamos que o indivíduo houvesse previsto investir 1.000 em janeiro. Então, repara, ele está em janeiro, olhando para dezembro, e ele quer investir 1.000 aqui. Tá? Então, ele está fazendo o controle de dezembro, em janeiro. Mas só tivesse conseguido investir 700. Então, ele está simulando que, em janeiro, ele não conseguiu sobrar R$ 1.000 para poupar. Ele só conseguiu 700. Mas ele tem essa informação de que ele teve um superávit de 358, né? Então, com variações favoráveis acima de 300, é o que aconteceu aqui, ó. Em janeiro, ele soube que dezembro, digamos assim, sobraram 358. O controle indica que pode investir esse valor sem problemas. Então, simulando uma situação onde ele quer investir 1.000, mas só tem 700, ele consegue os 300 pela variação favorável que teve em dezembro, que ele detectou em dezembro. Ok? Então, neste caso específico, essa pessoa vai conseguir fazer os R$ 1.000 de investimento que ele estava querendo. Vamos identificar as variações de dezembro, conforme exemplo. Então, estamos em janeiro, olhando para dezembro. Olha aqui o plano. Era ter uma sobra de 26. Na execução de dezembro, sobraram 384. Então, eu tive variações de 358. Ok? Então, eu identifiquei, ó, esses R$ 9,00 aqui de variação nas origens, ele está aberto aqui, ó. Eu ganhei 7 a mais de salário e tive R$ 2,00 a mais de poupança que eu não estava esperando. Tá? A correção da poupança veio R$ 2,00 a mais do que eu estava esperando. Então, uma coisa é eu saber que sobraram R$ 9,00, outra coisa é eu dizer de onde esse dinheiro veio. E no caso dos gastos, tá? Agora, categoria a categoria, eu abro o 349 que foi favorável em vários valores que foram favoráveis e desfavoráveis em si.
Inclusive um aqui que veio certinho, ó. Achei que ia gastar 710 em educação e gastei, então não houve variação. Ok? Bom. Então, nós temos este desenho aqui, reduzido para cá. Nós tivemos uma variação favorável de R$ 9,00 na entrada, está demonstrado aqui, está sendo indicado aqui. E uma variação favorável nas saídas de 349, que já foram uma união de variação favorável de 376 com uma desfavorável de 27. Onde é que eu tive esses números aqui? Nessas variações aqui, categoria a categoria. Se eu somar todas as variações favoráveis, eu vou somar 376. E se eu somar todas as desfavoráveis, eu vou somar 27. As duas interagindo, 349. Então, esse cara aqui gastou menos do que estava previsto, 349, e ganhou mais do que estava previsto, 9. Somando os dois, ele teve 358, que está indicado aqui, ó. Está indicado aqui. 9 referente às entradas e 349 referente às saídas. Isso significa que... Ah, bom, isso aqui está detalhando, né? O que já está explicado aqui, ele está detalhando aqui. Na verdade, isso aqui é um relatório escrito do que nós que temos alguma formação em contábeis, em administração, a gente consegue ler aqui rapidamente no relatório. Então, se você está fazendo uma consultoria para alguém e essa pessoa te manda a escrituração dessa pessoa, você pode transformar aquilo tudo num fluxo desse e mandar essa informação para ele ou para ela. Okay? Repara que aqui está bem analítico, né? Está dizendo exatamente que real você gastou a mais ou a menos. Então, com esse superávit de 358, no mês seguinte, né, a pessoa pode tomar decisões com base nisso. Pode investir, pode reduzir o endividamento, pode reforçar o caixa. Lembra, quando ele teve o 187 de déficit no mês, se ele tivesse tido um superávit no mês anterior, ele poderia ter um déficit no mês seguinte. Ou suportar um déficit nesse valor. Então, resumindo, essa parte da aula que eu fiz lá, da apresentação, né? É o que eu sugiro para as pessoas quando eu faço a consultoria. Coletar um fluxo por 3 meses, fazer um fluxo de caixa com a média dos valores dos 3 meses, elaborar o planejamento com base nessa média, registrar os valores do mês e, no fim do período, elaborar um fluxo de caixa. Comparar os valores previstos com os valores reais e gerenciar as variações. Isso que eu falei aqui ainda agora. Resumindo todo o papo. As fases do orçamento, planejamento, execução e controle, e elaborar o orçamento mensal. Isso tudo que eu falei aqui, a gente tem que aprender, digamos assim, para fazer dentro de um mês. Depois passar para o trimestre e depois passar para uma observação anual. Normalmente, no mês de dezembro de um determinado ano, no meu caso, como eu já estou acostumado, eu consulto aquele ano e faço a projeção para o ano seguinte. Então, em dezembro do ano passado, eu já fiz o orçamento para 2021, do meu pessoal. Bom, então isso aí foi a apresentação que eu fiz. Agora, a segunda parte, eu vou falar sobre algumas notas pessoais. Então, eu tenho uma pastinha onde toda hora que eu vejo alguma coisa sobre orçamento, eu vou lá e faço alguma anotação. E aí o que eu fiz foi fazer um resumo disso, né? E passar aqui para vocês algumas observações. Lá no final, se der, eu vou entrar numa estatística, que eu não vou falar hoje, tá? Porque a estatística acabou de ser feita e tem um monte de coisa que eu tenho que raciocinar um pouco antes de falar, mas eu vou mostrar alguns números. Então, colocar o orçamento em prática é uma dificuldade. Mesmo a gente aqui que tem formação em finanças, nós vamos ter dificuldade se a gente não tem essa prática. Tá? Então, é muito chato fazer o orçamento, muito chato mesmo. Então,
é muito difícil fazer isso que eu acabei de apresentar para vocês. Tá? Assim, na íntegra, né? Usando todo o potencial que o processo orçamentário tem de nos dar informação. E aí essa Joyce Milati, ela é do YouTube. Aí eu peguei o vídeo dela, eu peguei, né, alguns vídeos para ver e fiz algumas anotações. Então, tem lá um vídeo dela chamado Orçamento Mensal Simples. Então, algumas anotações que eu fiz. O orçamento ajuda a identificar vazamentos. Então, isso aqui é uma coisa interessante, né? Então, nesse caso específico, aquele 187 de déficit, pode ser algum tipo de vazamento que você tenha que tampar. E tampar vazamento significa gastar menos, né? E aí ela sugere que a poupança mensal pode estar no shopping, no cartão de crédito, etc. Agora, como é que eu vou saber onde eu estou gastando muito se eu não tenho um documento para me orientar, que é esse fluxo de caixa? Então, às vezes ocorre de esquecer de colocar algo no orçamento. Sim, ocorre, né? Ocorre comigo de vez em quando. Eu esqueço. E aí eu tenho que dizer lá, isso aqui eu acho que foi isso, ou colocar uma categoria qualquer. Precisamos ser organizados, então, no meu caso aqui, eu tenho já uma sequência de passos. Então, como eu disse para vocês, eu fui hoje de tarde lá usar o serviço do prédio, quando ocorreu, eu lanço na minha carteira. Daqui a pouco, da carteira, passa para a planilha. E no final do mês, eu junto e gero um fluxo de caixa. Então, essa organização, essa sequência, ela precisa existir, senão você se perde. No meu caso, eu tenho também um armário onde só tem papel. Então, eu tenho aquelas caixas das empresas, que a gente usa nas empresas, uma para cada ano. E dentro das pastas, eu tenho um envelope para cada mês. Então, praticamente tudo conta disso, conta daquilo, contrato, informação sobre investimento, está tudo lá por ordem de data. Casados deveriam fazer orçamento conjuntamente. Isso aqui, quem é casado sabe que é difícil de fazer, tá? Mas é o que, em teoria, a gente deveria ter. Tá? Ou cada um faz o seu, sem problema. Então, esse cara aqui, o Pedro Vieira, da Universidade Financeira, já fiz referência a ele lá, então eu vi o vídeo dele e abri um pouco mais de detalhe. Então, esse Pedro Vieira, nesse vídeo, Erros Comuns dos Orçamentos, ele fala o seguinte, ele indica os erros, né? Não destacar valores parcelados. Então, isso daqui costuma dar problema mesmo. Eu, por exemplo, nem faço esse parcelamento. Tá? Às vezes eu converso com algumas pessoas que abrem dentro das planilhas os pagamentos lá para frente. Eu não costumo fazer isso, não. Tá? Eu só registro quando eles ocorrem. Então, e a maneira como eu ajo é um erro, de acordo com o Pedro Vieira aí. Não ter um fundo de emergência, que no meu caso, na minha percepção, não é um problema de orçamento, é um problema sistêmico de finanças pessoais. Né? Eu preciso ter um fundo de emergência. Porque o fundo de emergência, esse déficit de 187 que foi mostrado, eu vou lá no fundo de emergência, pego esse dinheiro e tapo o orçamento. Da mesma maneira, quando sobra um pouquinho, eu pego ele e jogo para o fundo de emergência. Então, o fundo de emergência ele fica como se fosse uma reserva para você equalizar os valores da prática do orçamento mês a mês. Deixar de anotar pequenos gastos, no caso, não fazer a conciliação bancária, né, é o erro. Viver além das possibilidades financeiras, pensar apenas no curto prazo e usar cheque especial com alta frequência. E aí ele fala lá no vídeo também que os indivíduos bem-sucedidos são bons administradores de suas finanças pessoais. Então, ele está convidando aqui, você quer ser bem-sucedido? Então, você tem que ter boas finanças pessoais. Eu concordo com ele nisso daí. Não adianta ganhar dinheiro por um lado e ele vazar pelo outro. Então, a menina falou aqui, dos vazamentos. Lembra? Achei interessante usarem o mesmo termo. Então, não adianta você ver o dinheiro vazar, né? A criação de um orçamento nem sempre vem com acertos. Então, isso aqui é muito importante. Por que eu acho bacana esse esquema de tutoria? Que, neste caso do projeto Doutor Finanças, é o que é oferecido. Porque
Isso daí tudo é muito complexo. A pessoa não precisa saber do processo todo. Como eu sei, eu posso, passo a passo, orientar a pessoa. Só que eu dou tarefas e a pessoa manda a documentação para mim. Eu discuto com ela, dou outras tarefas e assim por diante. Então, é muito natural a gente ter muito erro no início. Tá? Só que com a prática a gente vai aperfeiçoando. Então, daí o que ele recomenda aqui, eu também concordo demais. O orçamento tem que ser muito simples. E a complexidade ela tem que vir com o tempo. Hoje em dia, a minha peça orçamentária ela é bem complexa. Bem complexa. Tá? Eu tenho, sei lá, uns 11 fluxos diferentes. Caixa, conta corrente 1, conta corrente 2, conta corrente 3, conta corrente 4, poupança 1, poupança 2, poupança 3, um monte de coisa. Então, só que eu tenho um histórico de uso desse orçamento de anos. Então, conforme isso vai acontecendo, eu vou incorporando mês a mês e eu vou criando uma peça orçamentária mais complexa. Júlia Mendonça, que é essa menina aí, nesse vídeo aqui, planejamento financeiro, aprenda orçamento. Aí eu peguei lá, usar a regra 50, 30, 20. Eu já tinha dito anteriormente que eu não gosto muito desses carimbos, tá? Mas aí ela faz uma ressalva que eu achei interessante. Dependendo do momento da vida, essa proporção pode ter outra configuração, tá? Então, aí eu já gostei mais. E tem outra questão também, ó. Ela colocou a proporção dela aqui, 50, 30, 20, um pouco diferente de outro que eu achei. Então, o primeiro dos gastos fixos, que aqui está dizendo com os gastos essenciais, bateu certinho, mas aqui ela trocou. E aí eu já não sei quem está certo, né? Ela sugere 30% com investimentos, enquanto que aqui os investimentos são 20%. E 20% com lazer e estilo de vida, onde aqui está 30%. Tá? Então, é razoável que a gente entenda que essa regra 50, 30, 20 tem alguns adeptos que fazem ali algumas alteraçõezinhas, dependendo do tipo de maneira que ele usa essa regra. Tá? Mas tá aí um exemplo, eu achei bacana esse vídeo dela. Planejamento financeiro, aprenda orçamento. Esse cara aqui, Rafael Seabra, que é esse garotão aqui, ele é nordestino, ele tem um sotaque assim, bem característico, eu acho muito bacana, é muito fera ele. Tá? Lá no vídeo, como controlar seu orçamento familiar. Ele propõe aqui também ó, uma outra repartição de valores, que é um pouco diferente dessa. Tá? Então, ele diz lá, para a organização da vida financeira, orçamento pessoal e familiar. Então, ele relaciona o orçamento como contribuinte de uma vida financeira organizada. E ele sugere os 3 passos. Quais são os 3 passos? Identificar os gastos, que no meu caso, desse meu método, é fazer os 3 meses. Né? Ele sugere usar ferramentas. Eu gosto muito de usar o Minhas Economias, que é um aplicativo gratuito do celular. Para eu usar melhor o Minhas Economias, eu preciso ter essa ideia de partidas dobradas que a contabilidade tem. Não é tão simples de fazer, porque eu tenho que dizer para o aplicativo em que conta e em que categoria eu vou ter gasto ou renda, então eu tenho que entender o que é origem e aplicação em cada caso. Então, identificar os gastos. Então, lembra que eu falei, ó, a galera esquece da renda. Ó, tá? É óbvio que ele não está esquecendo, mas assim, não está no vídeo dele. Elaborar o orçamento. Então, estimar para onde o dinheiro deve ir. Isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Com base nisso, tente regular os gastos. Eu gosto muito do que ele falou, usar o verbo regular. Tem uma fotozinha que eu vou mostrar daqui a pouco, né, que é uma torneira, que em inglês, se não me engano, é regulador, né, o nome da torneira. Você vai dosar o quanto você vai gastar ou não. Ele lançou esse livro aqui, Quero Ficar Rico, e que foi inspirado no livro I Will Teach You to Be Rich, esse cara aqui, do Ramit Sethi. E esse cara aqui, se não me engano, ele é indiano e é um guru lá nos Estados Unidos, se não me engano. É um cara muito bom. São vídeos assim, ele é bem energético, é bem bacana. Então, esse livro, que é baseado nesse, ele sugere 60% para manutenção mensal, que provavelmente está associado a esse 50% aqui, ó.
né? 10% para curto prazo, 10% para longo prazo. Talvez seja esses 20 aqui da poupança, não sei. E 20% para gastos livres. Então, isso que no estilo de vida está 30, ele sugere 20. Em compensação, o que aqui é 50, ele joga para 60. Então, de novo, eu não gosto muito desses carimbos, né? Mas como foi dito aqui já, essa proporção pode ter outra configuração. Então, na medida em que a gente vai usando, a gente vai fazendo alguns ajustes. E terceiro, cumprir o orçamento, né? Então, porra, imagina, dá um trabalho danado montar uma peça dessa e você levar a sua vida a Deus dará, né? Não dá. Então, você tem que entender essa técnica, saber fazer o orçamento e ficar ali. Cara, tem até um procedimento chamado milionário automático. Depois que você entra nessa inércia e começa a fazer tudo certinho, é só questão de tempo, não tem jeito, não tem para onde ir. Você vai ficar rico, você vai ter, sei lá, as suas finanças pessoais muito boas. Tá? Então, saber elaborar um bom orçamento e cumprir o orçamento é uma receita de sucesso aí nas finanças pessoais. Então, gosto muito desse cara aí, Rafael Seabra. Gustavo Cerbasi, deixa eu ver se é só um. Um livro, Orçamento Inteligente. O Gustavo Cerbasi, que é esse garotão aqui, ele é brasileiro e é muito bom. Eu acho ele muito bom, muito famoso, muito famoso. E quase tudo dele tem essa adjetivação aqui de inteligente, né? Finanças inteligentes, casais inteligentes, enriquecem juntos. Tudo dele é inteligente. Por quê? Ele, num determinado momento da carreira dele, ele foi fazer, se não me engano, mestrado no Canadá. E Canadá e Estados Unidos são muito ligados no smart, né? Smart money, smart finance, smart tudo. Então, ele, em vez de traduzir o smart como esperto ou, sei lá, alguma coisa parecida, ele jogou como inteligente. Então, tudo que ele propõe é alguma coisa inteligente. Tá? Então, tem aí o orçamento inteligente, o vídeo dele. Então, ele sugere que todos deveriam utilizar para ter as contas em ordem, mapear o comportamento de consumo para estudo, que é o que eu procuro fazer no Doutor Finanças, né? Eu tenho que mapear, a pessoa tem que pintar para mim o que ocorre, para que eu possa estudar o caso dessa pessoa e fazer intervenção. Sugere a técnica dos envelopes, que é basicamente você pegar todo o seu dinheiro, sacar o dinheiro, colocar em envelope e botar por fora do envelope. Tanto é para aluguel, tanto é para gasolina, tanto é para isso, tanto é para aquilo. E você abrir o envelope e gastar o dinheiro. Acabou o dinheiro do envelope, acabou o dinheiro daquela categoria. Tá? Essa técnica do envelope tem uma correspondência com a técnica dos jarros, dessa menina aqui, que é jamaicana e mora no Canadá, que eu vou falar dela logo em seguida. Então, tem essa técnica dos envelopes. Função do orçamento, segundo Cerbasi, remanejar recursos entre contas. Isso, para mim, é fantástico. Quando a gente fala de controle, a gente está falando desse remanejamento. Esse remanejamento aqui é que é efetivamente a nossa gestão. Estou gastando muito, preciso gastar menos. Você vai, já que eu exagerei aqui, eu preciso jogar um dinheiro, um recurso não gasto numa categoria para essa daqui. Então, essa habilidade de remanejar recursos, isso aqui para mim foi fantástico. Isso permite a flexibilização, né? Essa flexibilização, para mim, é o ponto alto do orçamento. Então, de novo, é só cumprir o orçamento, que é uma coisa automática, você vai se dar bem. Então, a transposição de recursos entre os envelopes pode nos levar a uma inteligência maior para lidar com as finanças. Ó, o inteligente aqui, né? Isso ajuda a lidar com a imprevisibilidade. Então, poxa, eu não sei exatamente o que vai acontecer, então eu tenho que ser fera nesse remanejamento. Isso é básico. É uma habilidade que eu preciso aprender com a prática do orçamento. Cores podem diferenciar valores a acontecer e já acontecidos. Eu achei interessante que, quando eu assisti a esse vídeo, ele coloca valores, quando são previsão, em vermelho, e quando são reais, em preto. E eu faço exatamente a mesma coisa, só que eu não sabia que ele fazia isso. Eu fiquei contente quando eu descobri. Só que, no meu caso, quando é previsto, é azul e não vermelho. Então, você
usar a codificação de cores no orçamento é algo bem interessante. Isso está nesse vídeo aí. Bom, então, essa técnica dos envelopes também existe aqui nessa menina, com esse nome estranho aqui, ó, Gail Vaz Oxlade. Ela é jamaicana, mas está imigrada no Canadá há muito tempo e é uma menina muito famosa lá. Ela tem programa na televisão, ela tem um site de consultoria, que é esse daqui, ó, Money Sense. Ok? Então, ela fala dos jarros. Por isso que ela tirou essa foto com os jarros aqui. O jarro é o envelope, só que qual é a vantagem do jarro? Você vê o dinheiro. Enquanto tem dinheiro no jarro, eu posso gastar. E eu anoto a categoria aqui fora. Tanto para educação, tanto para poupança, tanto para brinquedos. Pô, eu achei isso fantástico, muito, muito bacana mesmo. Tá? Então, eu sugiro visitar esse site, tem muita coisa lá que é grátis, tem muito caso, muito vídeo, um monte de coisas. E já pratico o inglês também. E já quase no finalzinho, se não me engano, e aí, como o nosso professor Simval é audiófono, não sei nem se ele ainda está presente aí, deixa eu ver. Pode ser que ele já tenha vazado lá para a aula dele. Estou aqui, sim. Opa, então, conhece o Cat Stevens, professor? Claro. Pois é. Então, eu vou falar de uma música dele, e aqui o John Lennon, que a maioria da nossa audiência aí pode já saber que o John Lennon foi dos Beatles, que foi assassinado e tal. Eu peguei duas frases de músicas, e por que dessas músicas? Né? O Father and Son, do Cat Stevens, e o Beautiful Boy, de John Lennon, são músicas que, como eu já conhecia, isso daí de longa data, isso era da minha época de adolescente, são músicas cujas letras falam do relacionamento pai e filho. Então, eu estou com um bebê aqui de 10 meses, então, como eu gosto muito de música, assim como o professor Simval, eu costumo muito pegar as letras da música e fazer uma comparação com a vida em si, que provavelmente foi o que inspirou essas pessoas lá atrás a fazerem essas obras e colocar em letras. Então, diz lá o Cat Stevens na música Father and Son, You'll be here tomorrow, but your dreams may not. Ou seja, você estará aqui amanhã, mas talvez os seus sonhos não. Então, aprender a lidar com isso, né? Quando a gente começa a fazer muitos planejamentos para frente, né? Eu, por exemplo, a primeira vez que eu passei por uma experiência dessa foi quando eu tinha em torno de 20, 21, 22 anos de idade. Eu já não podia mais fazer um concurso que eu queria fazer na época para ser piloto militar, piloto de avião. Então, quando eu soube que a Academia da Força Aérea não aceitava pessoas acima de 20 e poucos anos, aquilo foi a primeira vez que eu lidei com algo assim, né? Então, o orçamento vai ser muito isso. Às vezes a gente vai prever coisas que não vão acontecer, né? E viver vai ser aprender a lidar com essas frustrações, né? Então, hoje, com 56, imagina a quantidade de coisas que eu já tive que abrir mão na minha vida, né? Acredito que o professor Simval também, à medida que a gente vai passando na vida e vai deixando algumas coisas para trás, né? Então, como os nossos orçamentos podem refletir alguns sonhos, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, tá? Então, eu acho que isso tem um pouco a ver, de uma maneira um pouco mais romântica, né? Um pouco mais indo para as artes, a lidar com esses números, né? O que tem por trás disso? De repente, a gente planeja determinadas coisas e alternativa A, alternativa B, alternativa C ao longo do tempo. Tá? Então, aqui no caso, o Father and Son é um papo bem específico, lá um papo de pai para filho. E o John Lennon, quando nasceu o Sean hoje, esse garoto aqui já deve estar, sei lá, caramba, bem velho que deve estar o Sean, né? Então, ele fez uma música chamada Beautiful Boy. Então, para quem fica muito, muito, extremamente preso ao orçamento, né? Essa prática desses números todos aqui, essa doideira toda aqui, ó. Cadê? Né? Aí o John Lennon alerta, né? Procura viver também, né? Porque a vida é o que acontece para você, enquanto as pessoas estão ocupadas fazendo outros planos. Então, cuidado com ficar planejando, metrificando muito a sua vida, né? Então, eram palavras que ele estava dirigindo ao filho dele, e essa música ele fez assim que o Sean Lennon nasceu, então ele ainda era um bebezinho, né?
É uma música que fala muito na hora que ele vai dormir, para fazer oração, etc. Então, uma das coisas é não se dedicar muito, extremamente aos planos, né? Então, aprender a lidar com esses imprevistos, né? Com essas coisas todas, e também não ficar muito ligado aí nos planos. Tem um vídeo que eu assisti sobre Bank on Yourself, né? O seu banco próprio, bancar-se. E desse vídeo que eu achei fantástico, ele fala sobre o círculo da riqueza, né? Nesse círculo da riqueza, ele representa aqui as origens de recursos, né? A sua renda e outras coisas como heranças, etc. Então, tudo vai para uma caixa d'água que tem um fluxo, onde ele entra nesse regulador. Lembra que eu falei que eu ia falar do regulador? Aí eu expandi um pouco esse desenho para cá. Esse regulador, nesse vídeo, ele fala uma coisa fantástica. O que é esse regulador? Você vai dosar o quanto da sua renda você vai usar no presente, que aí você vai deixar passar esse fluxo aqui e vai usar, e segundo palavras do vídeo, se vai para sempre, it's gone forever, né? Gastou, gastou. Ou você vai direcionar, vai usar o regulador aqui, a torneira, para jogar para o seu futuro, né? E aí você ou poupa, savings, ou investe, investment. Então, essa torneirinha aqui, olha, que é uma válvula, né? É uma válvula que regula o estilo de vida. O que é o orçamento? É o estilo de vida. E considerando as visões de curto, médio e longo, que alguns autores falaram aí ao longo da minha apresentação, você regula o que você quer gastar no futuro ou no presente. Lembrando que quando você gasta no presente, desaparece. Tá? E aí, de novo, lembrando aqui do John Lennon, não levar isso muito a sério também, né? Porque o presente é importante, é óbvio, mas o futuro também é importante. Então, esse regulador aqui, isso aqui é o orçamento, galera. É só isso aqui, ó. É essa torneirinha que a gente tem que aprender a usar. Tá? E eu sugiro também assistir a esse vídeo aí. Bom, muito rapidamente eu vou passar as estatísticas que não são assunto de hoje. Tá? Eu tenho duas bases de dados, uma com 120 observações, outra com 2.100 observações. Tá? Então, esse primeiro aqui, ele está baseado nos 120, que é a do Doutor Finanças. Então, dos 200 e tantas pessoas que eu atendi, eu tenho 120 que eu consegui pegar, mais ou menos, esses dados. Então, eu separei por faixa etária aqui, ó, tá? Quem faz orçamento, quem faz com precariedade, quem não faz. Então, a gente vai discutir isso na quinta-feira. Por sexo, né, a gente vê aqui que quem faz orçamento, tanto para o sexo feminino como para o sexo masculino, é em menor proporção. Só que essa amostra do Doutor Finanças, que eu coloquei menorzinha aqui, comparado com outra amostra que eu fiz com dados coletados na turma de finanças pessoais, que tem mais de 2.000 observações, ocorre o contrário. Então, aí vem um dos problemas, talvez aí o professor queira, não hoje, porque a gente já está sem tempo, mas a importância da gente destacar a metodologia quando a gente faz uma pesquisa. Ó, a mesma pergunta que eu fiz, só que em duas amostras bem distintas, né? Essa primeira aqui, nos meus casos de atendidos, que estão aqui, e aqui, 2.000 e tantas respostas que eu coletei com a ajuda dos alunos. Né? Quando a gente coloca a turma para coletar informação, aí vem esse monte de informação. Aqui dá o contrário. Ó. Tanto mulheres como homens, a maior parte é que faz o orçamento. Ó. Aqui quem faz orçamento é menos. Então, repara como pesquisa é complexo, né? Observar os dados da pesquisa. Então, voltando para o Doutor Finanças, por estado civil, a gente vê que o fato de ser casado, divorciado ou solteiro, para essa amostra aqui, né, nos 3 casos, nós temos baixa incidência de pessoas que fazem orçamento. Por renda, abaixo de R$ 1.000 não houve ocorrência, né? Até 1.500, não, entre R$ 1.000 e R$ 5.000, entre R$ 5.000 e R$ 10.000, entre R$ 10.000 e R$ 15.000 também, quem faz orçamento, que é o azul, menor ocorrência. Por quantidade de filhos,
Então, 0 filhos, né? A incidência de quem faz orçamento é um pouco maior, ó. Talvez por ter um pouco mais de tempo, né? Quem tem um filho, quem tem 2 já vê que quem faz orçamento diminui um pouco, ó. Isso é razoavelmente coerente, né? Agora, quem tem 3 filhos faz mais orçamento do que tem 2 filhos. Isso é interessante. E posse de pets, né? Animais de estimação. Quem tem pets faz mais orçamento do que quem não tem. E por patrimônio líquido, um pouco zoneado aqui esse gráfico, ó, né? Patrimônio líquido negativo ou 0. Patrimônio líquido entre 1 e 10 mil, entre 10 e 50, 50 e 100, por aí vai. A gente vai ver isso com mais calma, então, na quinta-feira. Então, eu ainda estou construindo essa apresentação e vou terminar na quinta. Então, só lembrando que eu já falei na aula passada, eu vou terminar, eu estou, então, no orçamento, eu tenho para falar mais de investimentos e de fruição. Quando eu acabar de falar, eu vou começar a dar tarefa para vocês, a gente vai ficar até o final da aula só recebendo informação. Então, como eu tinha falado sobre isso no endividamento, obter informação sobre endividamento, mas adaptado aqui, obter informação sobre orçamento. Então, eu vou fazer perguntas para a gente investigar sobre orçamento, sobre investimentos e sobre fruição. Também obter relatos, dados para correlação, suporte de literatura, notícias da grande mídia e fontes alternativas como essa que eu acabei de usar aqui. Eu usei Cat Stevens e John Lennon para falar o meu entendimento sobre as palavras deles a respeito do planejamento ou do orçamento, forçando um pouquinho de barra. Deixa eu ver aqui. Bom, então agradeço aí a presença de vocês, desculpe ter passado os 15 minutos. Queria saber se alguém quer fazer algum comentário. Bom, não tendo comentários, eu agradeço a participação de todos. Vejo vocês na quinta-feira, se Deus quiser. Vou continuar com o orçamento, provavelmente às 6h30 também, porque tem muita coisa para falar. Aí eu vou discutir um pouco mais esses gráficos e outras coisas que eu tenho para falar. Então, forte abraço para vocês, até quinta-feira, se Deus quiser. Quem for de ética, ou permanece ou retorna aí às 8h30. Forte abraço, galera. Obrigado aí pela presença. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, meu camarada. Até a próxima.